A descoberta da Petrobras na margem equatorial aumenta o potencial de uma nova fronteira de petróleo no Brasil. Mas ainda é preciso comprovar volume e viabilidade econômica com a perfuração de novos poços exploratórios. Sobre isso, eu converso com o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN, no nosso quadro CNN Terra. Professor, boa noite. Qual o impacto dessa notícia de que está sendo muito promissor esse primeiro poço perfurado ali na Foz do Amazonas? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. É de fundamental importância esse indício de petróleo na margem equatorial, porque as reservas da Petrobras, as reservas atuais no pré-sal, elas têm uma estimativa de durar mais ou menos 10 anos. E como toda grande empresa de mineração que tem os seus investimentos amortizados no longo prazo, ela precisa descobrir novas reservas e a grande aposta, a grande perspectiva é na margem equatorial. Até a gente tem um mapa que vai ajudar a entender melhor a situação, porque nós temos, nessa exploração, ela ocorre muito próximo da Guiana Francesa, que é onde tem uma extração significativa de petróleo a partir de uma ocorrência geológica que imagina-se que seja similar do lado brasileiro. Então, essa expectativa, ela é bastante positiva para a Petrobras, porque pode fazer com que as reservas da Petrobras, por exemplo, avancem mais 30 ou 40 anos. Então, isso cria um horizonte bastante interessante para a atuação da empresa no Brasil. A pergunta que a Petrobras se faz é, tem petróleo na Guiana, e a gente sabe que tem muito. Já descobrimos de forma promissora nessa primeira exploração. E os outros poços, que o Caio até dizia, eles não ficam só nessa região, né? Mas eles podem se espalhar ao longo de toda essa margem aqui, né? Há uma tendência que eles se concentrem um pouco mais aqui entre o Amapá e o Pará. Há outros poços na chamada margem equatorial que eles foram perfurados ao longo do Nordeste e não mostraram ainda total viabilidade econômica. Alguns deles estão em análise ainda. Mas a grande aposta da Petrobras é realmente aqui no litoral do Amapá e também no litoral do Pará. E no que esse sucesso na busca por petróleo pode abalar o nosso investimento em energias renováveis, em outras formas de energia que não apenas o petróleo? Veja, quando o Brasil começa a explorar o pré-sal, houve uma diminuição do interesse do governo em viabilizar melhor o etanol. Lembrando, no começo deste século, o etanol ele era tido como uma grande aposta em termos de combustível alternativo à gasolina. O Brasil começou a apostar muito, veio a crise financeira de 2008, né, grande crise internacional, e logo depois a exploração do pré-sal ela começa com um custo bastante reduzido, porque a Petrobras é muito eficiente na exploração do pré-sal, e o interesse pelo álcool, né, pelo etanol, vai se reduzindo. Hoje o contexto é muito diferente porque o etanol é uma indústria altamente consolidada no Brasil. Nós temos a produção a partir da cana, a partir do milho. Nós temos 100% de produção que atende o mercado nacional. Antigamente a gente tinha que importar dos Estados Unidos, até uma reclamação dos Estados Unidos que a gente parou de importar etanol deles. E, por outro lado, nós temos em franco desenvolvimento o segmento do biodiesel, especialmente considerando que a China já sinalizou que vai reduzir nos próximos 10 anos a compra de soja brasileira, porque eles estão buscando uma maior autonomia na produção local. E o próprio governo já sinalizou na semana passada, inclusive numa entrevista aqui para a CNN, né, um secretário de Política Energética, se não me engano, ele sinaliza que essa soja, ou pelo menos parte dessa soja que não é vendida à China, poderá ser destinada à produção de biodiesel. E aí tem uma coisa bastante interessante, só para finalizar, porque a gente tem o biodiesel hoje, que é misturado ao diesel refinado, ele não é totalmente ou quimicamente análogo ao biodiesel produzido a partir do petróleo. Só que já há iniciativas no Brasil de produção de biodiesel que é totalmente compatível com o diesel refinado a partir de petróleo. Então, isso pode ser utilizado em equipamentos como ônibus, caminhões, sem modificação. E essa é uma grande aposta do governo para os próximos 10 anos. Então, eu não vejo setores que venham não a competem. Quer né? dizer, nós temos o biocombustível ainda de muito valor, mesmo encontrando tanto petróleo ali na margem equatorial, e como a própria Petrobras afirma, vai usar o dinheiro dessa nova fonte de petróleo
para financiar a transição energética, o que é extremamente relevante. A gente espera que seja assim, a gente torce por isso. Torce por isso. Muito obrigado, professor Pedro Cortes, sempre com a gente no quadro CNN Terra. Boa noite, professor. Boa noite.